Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos referente ao empreendedor. A gente já falou sobre características que um grande líder tem, junto com o empreendedor, que é a questão de posicionamento geográfico e dimensional. A gente dividiu o posicionamento geográfico em estar no local certo e entender o local. A diferença do líder para o empreendedor é que o líder ele tem que estar no lugar certo. Ele tem que prever o problema e chegar a tempo para a solução daquele problema. No caso do empreendedor, ele tem que prever qual o melhor local para ele trabalhar com uma determinada ideia. Então ele não só está naquele lugar, ele aprende a entender. É quase como se ele tivesse uma ligação simbiótica com o espaço. Ele precisa do espaço e o espaço precisa dele. E ele tem que receber essa informação através das pessoas, da atitude das pessoas e por aí vai. A questão do tempo é saber exatamente quando fazer o investimento, quando criar aquela empresa. Mais ou menos o seguinte: como você vai entender a dor de uma determinada região, né? Só para poder dar um resumozinho dos vídeos passados e a gente chegar até onde a gente precisa. Eu entender a dor da região vivendo naquela região, passando por lá, indo em vários horários, vendo qual é a quantidade de pessoas que passam ali, quem não passa, fazendo aquela pesquisa de mercado. Entra no seu carro, ou pega a sua bicicleta, ou vai a pé, em vários horários naquela região, para você conseguir acesso a determinadas informações. Por exemplo, você simplesmente chega a no local na hora do almoço, você vê quem são as pessoas que estão lá. Você chega naquele local à tarde, na hora do lanche, de manhã, para ver se tem fluxo de pessoas, para ver se é mais interessante você montar uma padaria ou um restaurante. Porque a padaria ela pode funcionar o tempo inteiro, mas aí você monta uma padaria com café gourmet. Olha que interessante. A pessoa vai, toma um café da manhã direto na padaria. Seria mais legal, seria mais interessante. Algumas padarias, ultimamente, inclusive, estão fazendo essas mesas. Então é você ter uma ligação com o espaço, você aceitar o espaço, você entender o que aquele espaço fala com você. Uma técnica muito legal é você sentar no meio do shopping, em um determinado andar, ou na praça de alimentação, ou numa região. Você vê quais são as lojas que tem, você senta e vai fazendo anotações. Quais são as lojas que tem lá dentro, qual tem maior movimento, qual as peças estão expostas na vitrine, que são as peças mais chamativas, e você entender como o mercado funciona. Depois de você adquirir essa habilidade quase simbiótica com o mercado, de você precisar do mercado e ele precisar de você, você passa para a questão do dimensional, do tempo, onde você aprende o desenvolvimento do tempo. Por que eu falo você o tempo todo? Porque é você empreendedor. O empreendimento, ele tem o empreendedor e os seus sócios. Mas normalmente é você que decide tomar a decisão que vai fazer com que as pessoas entrem ou não no seu negócio. Então, é algo seu, é o seu sonho, é a sua história, o seu posicionamento. Depende muito de você. Então, eu vou utilizar muito isso. Só que não adianta só ter uma ideia, não adianta só ter um pouco de loucura, não adianta ter só um pouco de surdez, que são as características que eu falei com você. Então, até o momento, nós temos uma pessoa louca, surda, entre aspas, porque é aquela pessoa que ela não está aberta a escutar coisas negativas. Do tipo, não vai dar certo, é só um problema, você não vai fazer isso, você não consegue, isso não é você, você fica melhor atrás daquela mesa sentado, cuidando de papéis, essas coisas, tá? Eu não tô falando de surdez física. Tem as características dos que eu falei com vocês referente ao filme, que é vida, tempo e morte, são as abstrações. A gente não trabalha com a última, a gente trabalha com as duas primeiras abstrações, que é a pessoa querer viver melhor e ter tempo para esse tipo de vida. Então, se você permite a ela ter tempo para viver melhor, ou você permite a ela viver melhor em um curto prazo de tempo, você está trabalhando com as duas primeiras abstrações. Significa que você não pode trabalhar com a terceira abstração, que é a morte, e trabalhar com a pessoa nesse sentido? Você pode, mas é um marketing muito direto. Eu não concordo muito com essa coisa, porque você pode simplesmente chegar à pessoa e falar: se você não fizer exercício, você vai morrer. Necessariamente não. Pessoas que não fazem exercício vivem quantidade de tempo. Mas é você tratar a informação de maneira muito agressiva. Eu não gosto de um marketing muito agressivo. Ele é necessário, ele é importante. Algumas vezes é muito bom que você faça um marketing agressivo, mas eu prefiro não.
Eu prefiro não chocar as pessoas com uma realidade muito na cara. Você tem aquela divisão que, ao meu ver, é assim. Você tem um marketing que você vai mostrar, você pega na mão e vai mostrando para a pessoa que ela precisa daquilo. Você tem um marketing que chega e dá logo um tapa na cara e fala com a pessoa assim, pá, é isso que você precisa. Eu não concordo muito com esse aspecto, beleza? Não esteja errado. É muito usual, faz muito sucesso, várias pessoas utilizam, mas eu, pessoalmente, tenho um certo incômodo, uma certa ansiedade com isso. Eu acho que se uma pessoa chegasse para mim e falasse, você tem que comprar isso! Você está correndo risco de vida! Eu ia virar pra pessoa e falar assim, me larga, por favor. Obrigado, licença, sai daqui. Eu agiria dessa maneira. Então, calculando que pessoas poderiam agir dessa maneira também, eu saio fora. Então você trabalha com sonhos. Você não é uma pessoa meio que. Você é a pessoa que pega aquele ponto de não retorno, salta. Tampa o ouvido para problemas, vai direto naquilo que você quer. Não tampa o ouvido no sentido de eu não vou ouvir os problemas, mas eu não vou ouvir pessoas que me desmotivam. Beleza? Então tampa o ouvido para desmotivação, pula, dá a loucura, abre as asas e salta. Trabalha com as abstrações corretas para você chegar no seu público, mas aí você tem tudo que você precisa. Falta uma coisa extremamente importante: dinheiro. Ah, mas como que isso funciona? Você precisa de um fundo de financiamento. O fundo de financiamento, você pode procurar um banco, mas o banco para fundo de financiamento para pequenas empresas, que seria o MEI, né, um microempreendedor individual, ele demora 5 anos para te fornecer dinheiro. Então você está montando a sua empresa, você não quer esperar 5 anos para que o banco te entregue dinheiro. Maneiras de resolver isso. Você pode trabalhar com investimentos em pequeno porte, né, que são pequenos valores no banco. Você tem aí a poupança, que eu acho que dá 0,1% ao mês, se eu não me engano. Você tem questões aí de investimentos de renda fixa, que são investimentos mais arriscados, que eles dão de 30% a 50% de retorno por mês. Então você investe 100, no outro mês você tem 150, é uma boa. E você tem investimentos de renda que não são, que são renda variável, que são ações na bolsa de valores, que você já entra com uma determinada situação em que você pode perder ou não aquilo. Aí você já ganha aí retornos de 60%, 70% ou até 100% do valor, dependendo daquilo que você investiu. Existem soluções para isso, mas os valores eles são altos, são cerca de R$ 1.500, dependendo daquilo que você for trabalhar, e valores em até 10 mil para investimento inicial. Então é interessante, se você tem uma ideia, você começar a juntar o dinheiro para isso, você aprender a trabalhar com o seu dinheiro, o que seria basicamente você separar parte dele para o investimento. Você separa, guarda aquele dinheiro. Você não precisa necessariamente investir, mas você pode procurar o seu banco e em renda fixa e pedir para ele investir para você. Você tem retorno de 30% a 50% daquele dinheiro. Até você ter um montante maior para procurar uma segunda possibilidade. Você sai fora do seu banco e você vai para empresas especializadas normalmente fora do país em fazer investimento. Elas trabalham com investimento variável, o que significa que você investe em uma determinada ação, mas mesmo que essa ação suba ou desça, você ganha valor com isso. Você ganha valor, na realidade, pela flutuação da ação. Seria mais ou menos isso. Então você tem um retorno maior, de 50% a 70% nesse tipo de investimento. Só que, de início, eu já informo para vocês, não é interessante você fazer um tipo de investimento desse, em que você investe 10 mil reais, você pode ganhar 7 mil reais aí de lucro, e você mexa nesse dinheiro. Tipo, eu ganhei 10 mil, então eu vou tirar esses 7 e vou investir em alguma coisa. Não. Inicialmente, é interessante que você segure de 6 meses a 1 ano esse investimento, porque ele vai seguir uma projeção. Você investe 10, você tem 7, depois você investe 17, tem um valor menor. Até que você chegue num patamar em que o seu investimento esteja te dando de retorno de lucratividade, o lucro do mês, seria mais ou menos assim, eu investi 100, ganhei 70, ótimo, 100 mil, ganhei 70 mil. Esse 70 mil é o lucro que eu estou falando. Você pega ali cerca de 30 a 40 mil, que é o valor básico que você precisa para montar uma empresa. Você pode montar essa empresa online, que ela vai facilitar... Alergia. Ela vai facilitar a sua vida no seguinte sentido. Você não tem que pagar funcionário, você não tem que pagar lugar. Você pode começar na sua casa, com o seu computador, trabalhando com aquilo, e mais uma ou duas pessoas. Ou inicialmente sozinho.
Você pode usar determinadas habilidades ou determinadas informações que eu passei para vocês no sentido de que, olha, você vê essa informação aqui, você vê isso aqui, você vende o produto primeiro para depois ter um retorno. Você pode conseguir pessoas que façam site aí cobrando de R$1.500 a R$2.000 o site da sua empresa. Eles entregam ele pronto com todas as características, inclusive a parte de vendas, de entrar em contato, passar dinheiro no cartão ou não. Ou, se você tiver um dinheiro menor, você faz um cadastro nesses sites que são carteiras digitais, tipo PicPay, alguma coisa nesse sentido, que ele permite a você que as pessoas paguem aquilo que você está trabalhando no cartão, boleto, débito em conta, as coisas nesse sentido. Você monta a página no Facebook, você cadastra venda. É mais barato. As pessoas compram, você tem um determinado tempo para gerar esse produto. É mais barato. Mas por que eu falo 30%? Ou, na realidade, 30 mil? Porque você precisa ter uma coisa que é um capital de giro, que você vai entrando investimento na sua empresa para ela melhorar, para ela evoluir, ou que você vai manter esse dinheiro parado para, se caso tenha alguma situação crítica, você ter como retirar desse valor para manter a sua empresa funcionando. Começar uma empresa do zero, sem dinheiro nenhum, é extremamente arriscado. Uma outra maneira de você conseguir um desenvolvimento financeiro mais rápido. Atualmente, o mercado de criptomoeda, o Bitcoin, que é a mais famosinha, ele está na bolsa de valores no valor de aproximadamente R$50.000. Um Bitcoin. Como que você faz? Existem sites que eles desenvolvem um trabalho que tem programas que fazem a compra e venda para você, já que você não está acostumado com aquilo ainda. Assim como tem o mercado Bitcoin, que é você mesmo que faz a compra e a venda. Eles não têm um programa que faz isso. Você investe cerca de R$1.500, que dá uma média de $250. Esses programas, eles fazem o cálculo para você, eles investem para você, e você vai trabalhando com isso. Logo, você vai ter um desenvolvimento de venda, você consegue um dinheiro mais rápido com o Bitcoin. Ah, por que você consegue dinheiro mais rápido com o Bitcoin? Porque é mais arriscado. Mas, qual é a vantagem? É 1 para 5 mil, para 50 mil. Então, por exemplo, 1 para 50 mil que eu estou falando é R$1 para comparativo de 50 mil. As pessoas falam assim, é interessante investir em dólar porque o dólar é maior do que o real. Sim, o dólar está 5,60, 5,70, por aí. Ele não baixa de menos que isso, pelo menos nos últimos dias. O outro está 50 mil. Ah, mas como assim? O que significa? Se você conseguir, com seus R$1.500 ou $250, começar a comprar e vender pedaços de Bitcoin, que seria assim, eu não tenho eu tenho centavos de Bitcoin, para ficar mais fácil a explicação. Eu vou vendendo aquele centavo, centavo vai, centavo vem, centavo vai, centavo vem, até que eu consiga o valor de um Bitcoin, que seria R$50.000. A diferença é que esse valor ele é transferido para dólar, porque primeiro você sai do Bitcoin para o dólar, do dólar para o real. Então, R$50.000 em dólar seria $10.000, uma média bem baixa, porque tem aquele 50 centavos que eu não vou calcular. Então, se chegando nisso, você tem $10.000, passando para o real, R$50.000. Mais rápido. Eu não estou falando que você vai ter R$50.000 em um mês. Que você vai investir R$1.500 e ter 50 mil. É quase absurdo você conseguir tanto dinheiro em um mês. Beleza? Mas você vai desenvolvendo mais rápido. Por que eu falei isso? Você precisa de 10 mil para poder investir em um negócio. Você investe 1.500, se você tem uma venda e um desenvolvimento mais rápido financeiro por sendo mais arriscado, você consegue o dinheiro mais rápido através da criptomoeda. Ah, você está falando isso, mas você faz investimento? Você tem alguma comprovação disso? Então, eu vou fazer. Eu estou falando com vocês de coisas que eu vou utilizar para poder fazer. Eu expliquei que eu ia começar uma empresa junto com vocês, que eu ia fazer um livro sobre o marketing do amanhã, explicando todas as técnicas que eu sei, que é o meu e-book, e que eu ia montar uma empresa junto com vocês. Eu vou. Então, inicialmente, eu vou começar a fazer o investimento. Eu comecei pesquisando sobre isso que eu acabei de falar com vocês. São valores reais que eu realmente tenho que trabalhar com eles. O primeiro tipo de investimento que eu vou fazer é com o Bitcoin. Eu vou juntar uma grana, separar um dinheiro para poder fazer esse desenvolvimento e eu vou colocar para vocês na tela em um vídeo. Gente, comecei a investir. Tá aqui a minha tela do investimento, minha tela do programa no primeiro mês. Ó,
os R$ 1.500 que eu falei com vocês, né, os $250, e tá aqui, Day Play, eu vou filmar a tela, eu vou colocar um programa para poder capturar a minha tela, e vou filmar a tela inicial. Eu falei, ó, tá aqui, já rendeu isso, não rendeu aquilo. Esse é o meu rendimento inicial. 30 dias depois, eu vou mostrar essa mesma tela para vocês, e vou falar assim, ó, gente, tá aqui, acabei de abrir a tela para vocês verem quanto que rendeu em 30 dias. Aí vocês verificam se é um investimento interessante. Depois, eu vou fazer a mesma coisa para investimento em bolsa de valor. Eu vou juntar os 10 mil que eu preciso, que é o valor que eu falei com vocês, vou investir na bolsa de valores, vou mostrar o programa para vocês com o meu investimento inicial naquele dia, e depois disso eu vou mostrar 30 dias depois qual foi o desenvolvimento. São maneiras de vocês conseguirem dinheiro. Banco é difícil, é demorado, demora cerca de 5 anos para eles passarem algum valor. Você, como empreendedor, precisa de um valor mínimo para investir, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês nesse momento. É isso que você precisa entender para ser um grande empreendedor, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no vídeo, ativa as notificações no sininho que fica aqui embaixo para vocês continuarem vendo todo esse processo, inclusive quando eu começar a trabalhar com investimentos, ok? Tudo de bom para vocês, uma excelente semana, até a próxima.